está trabalhando, por isso que ela não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas está aqui representando ela, meu filho Gabriel. Êxodo capítulo 29, a partir do verso de número 4, que diz assim: Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto de efode, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirá com o cinto de obra de artífice do efode. E a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhe farás vestir túnicas, e o cingirás com o cinto a Arão e aos seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. Amém? Por favor, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amados, eu já preguei hoje pela manhã, São Caetano do Sul. Deus me deu a mensagem, eu falei: Jesus, a mensagem que eu vou pregar de manhã, eu vou pregar à noite. Aí eu consigo descansar durante o dia. Essa era a minha vontade, mas Deus não permitiu. Não, você vai pregar outra coisa. Aí nós fomos estudar para pregar nessa noite. Então peço paciência dos irmãos e toda a sua atenção, para que a gente possa entender a proposta de Cristo para nós nessa noite, uma vez que Deus já está falando desde o início deste culto. Aleluia. Meus irmãos, eu muito me alegro no decorrer do culto. Os irmãos veem, eu dou risada, eu sorrio, porque eu sinto a presença de Deus, nos louvores, nas oportunidades, e eu fico muito atento ao que Deus fala. E eu não sei se você teve essa mesma percepção, mas todos os louvores que foram entoados aqui casou com essa palavra. Então sabemos que estamos na direção do Espírito Santo. Amados, o texto que nós lemos faz menção e faz referência à unção que Arão recebeu. E hoje eu quero pregar e falar acerca da unção. A unção, ela é muito importante no exercício da autoridade espiritual. Sem a unção, ela é indispensável na vida do homem e da mulher de Deus. Não tem como servir a Deus se não tivermos a unção de Deus em nossa vida. Quando falamos de unção, nós estamos falando de revestimento de poder, ou seja, capacitação dos céus para a realização de um ministério. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, que a unção de Deus é um revestimento, é uma capacitação para o exercício de um ministério, eu começo a entender que não tem como, não há possibilidades de ter um ministério ou um chamado bem sucedido se não tiver a unção de Deus. Para ser bem sucedido no ministério, para ser bem sucedido como um homem e uma mulher de Deus, faz-se necessário nós termos a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Quando falamos de unção, Charles Spurgeon escreveu e disse assim: precisamos de unção espiritual extraordinária e não de poder intelectual extraordinário. O que Charles Spurgeon estava dizendo é que para o nosso crescimento não basta só o intelecto, precisa da unção de Deus. Prova disso é que nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, tem um conhecimento, mas não tem unção. Quando abre a boca para falar, ninguém sente nada. Quando falamos de unção extraordinária, como Charles Spurgeon falou,
Tem gente que é formado em música, conhece todas as notas, conclaves e claves e por aí afim, mas não tem unção de Deus. Quando canta, quando toca, cai neve no meio da igreja. Porém, uma pessoa que tem a unção extraordinária, mesmo com pouco conhecimento, quando ela prega, quando ela canta, quando ela faz, a unção de Deus se manifesta. Quando eu percebo isso, eu tenho que ter essa compreensão, então, que se eu prego, eu não prego porque eu sou bom, eu prego porque a unção de Deus me capacita para pregar. Se eu canto, eu não canto porque eu sou bom, eu canto porque a unção de Deus me capacita para cantar. Se eu ministro, se eu faço alguma coisa com excelência, não é porque eu sou bom, é porque o Espírito Santo, a unção de Deus, ele me capacita, ele me qualifica, ele me prepara para eu conseguir fazer. É isso que muita gente precisa entender nesse tempo presente. Tem gente que acha que faz alguma coisa porque é bom e não fazemos porque somos bons. Como a Bíblia diz, nós somos o bichinho de Jacó. Gênesis capítulo 2, verso 7. O pó da terra somos nós. Quem éramos nós sem a presença de Deus? Chapuceiros bravos, barro sem modelagem. Mas quando recebemos o Espírito Santo, quando recebemos a unção de Deus, essa unção me revestiu, essa unção te revestiu. É por isso que quando você canta, a presença de Deus se manifesta. É sinal da unção de Deus na tua vida. É por isso que quando você rege com maestria, como as regentes regeram aqui nessa noite, ou como os levitas tocaram ou cantaram e sentimos a presença de Deus, é uma manifestação da unção do Espírito Santo de Deus. Oh glória! E coisa boa é ter o Espírito Santo. Até o pastor, quando repreende a igreja, repreende na unção, e a gente não fica triste, a gente fica alegre, porque estamos sendo corrigidos pela unção do Espírito Santo de Deus. A unção de Deus, ela é tão poderosa que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele disse assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram apenas em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder. O que Paulo está dizendo é: se hoje o Evangelho chegou aonde chegou, não foi de só blá blá blá, mas em demonstração do Espírito Santo e demonstração de poder. Não é apenas falácias, mas sim a demonstração da unção de Deus extraordinária na vida do homem e da mulher de Deus. Glória! Aleluia! Porém, quando falamos de unção, na Bíblia, na Antiga Aliança, para ser realizada uma unção, precisava-se de um óleo. Esse óleo não era um óleo de condimento culinário, não era um óleo comum, mas era um óleo separado. Para se fazer esse óleo da unção, ele teria que ser um óleo extraído do fruto da oliveira. E a partir do momento que fosse extraído esse óleo do fruto da oliveira, esse óleo não poderia ser usado para nenhum outro fim que não fosse a consagração, a unção e a separação. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar esse óleo sendo usado em apenas 3 categorias de pessoas. Quem são as pessoas que recebiam esse óleo no Antigo Testamento? Primeiro eram os sacerdotes, segundo os reis e terceiro os profetas. Os sacerdotes recebiam óleo, os reis recebiam óleo e os profetas também recebiam óleo. Se Deus permitir, e eu acredito que vai pelo tempo que o pastor nos deu, eu quero falar sobre essas 3 classes que receberam a unção de Deus e que serviram e são exemplos para nós que queremos receber a unção de Deus. Porque eu creio que nessa noite, assim como eu, você quer sair daqui transportando o óleo da unção do Espírito Santo. Aleluia!
É aqui que entra o texto que nós lemos. Êxodo capítulo 29, versículo 7 diz assim: e tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Essa palavra é profética para nós, porque o pastor já disse para você colocar a mão na cabeça de uma pessoa que estava do seu lado. A missionária que cantou, a diaconisa que cantou, falou sobre o óleo que desceu sobre a cabeça. É porque eu tenho certeza que Deus ungirá as nossas cabeças aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Porém, antes do óleo ser derramado, nós precisamos prestar atenção e ter a nossa atenção e alguns fatores que diz a Bíblia, e alguns critérios e condições para esse óleo ser derramado. Segundo o texto, primeiro, antes do óleo ser derramado sobre a cabeça de Arão, dois fatores em Êxodo 29 vão nos chamar a atenção. Primeiro, Êxodo 29, versículo 4 diz assim: então farás chegar Arão e a seus filhos à tenda da congregação e os lavará com água. Olha o que Moisés estava dizendo. Deus já tinha separado Arão para receber a unção sobre a sua cabeça. Dentro da tenda da congregação, que hoje representa a igreja, já estava tudo preparado. O sacrifício já estava pronto. Êxodo 29, 1, 2, 3 e 4. Os novilhos já tinham sido imaculados. Estava tudo preparado para receber Arão e ungí-lo. Porém, há uma condicional. Deus falou assim: traga Arão, mas primeiro, quando ele chegar, precisa ser lavado com água. O que isso quer dizer? Lavar fala de purificação, tirar as impurezas. Por quê? Porque Deus está dizendo, para receber a unção, não pode ser de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Eu não posso vir sujo com o que está contaminado lá fora. Eu preciso ser purificado com água. A água da Bíblia faz menção a Jesus Cristo. João escreveu isso no capítulo 1. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Deus está dizendo é: unção e pecado, unção e sujeira, unção e impureza não se mistura. Precisa ter uma separação. Deus está falando assim: Arão, tu tem chamado, tu tem promessa, tu tem preparo, mas para receber, primeiro se lava nas águas do Espírito Santo e tira toda a impureza do pecado, toda a sujeira tem que cair, porque sujo não tem como receber a unção de Deus. Aleluia! E o único que tem poder para arrancar pecado e purificar se chama Jesus Cristo. E o que Jesus está dizendo para mim e para nós aqui é que tem unção, mas para receber essa unção eu preciso fazer igual Ezequiel 47, mergulhar nas águas do Espírito Santo e me desprender de toda a impureza. Pastor, o que é impureza? Gálatas capítulo 5 fala que os frutos da impureza é a lascívia, é a mentira, é a prostituição, é a fornicação e tudo aquilo que me afasta de Deus. Não tem como eu receber a unção e continuar mentindo. Não tem como eu receber a unção e continuar enganando. Não tem como eu receber a unção e querer viver uma vida de luxa ou uma vida dupla, aonde na igreja eu tenho unção, mas lá fora eu me contamino com a sujeira que está lá. Jesus falou que o Deus desse século é o diabo e ele está lá fora, mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para ser arrebatado. Jesus falou através de Salomão no livro de Eclesiastes: sejam alvas as tuas vestes, mais brancas do que a neve. Por quê? Porque
Tem pessoas, Aleluia! eu vejo isso muito. Pego o trem para trabalhar todo santo dia. Aí eu vejo pessoas bem vestidas, bem trajadas, perfumadas, mas quando passa perto da gente, a gente sabe que ela só passou perfume, mas que ela não tomou banho. Meu Deus! Ela pode achar que engana, jogando Avon, Boticário na cura dela. Mas quando ela levanta o braço para segurar o bastão ou a travessa do trem, você fala assim: Jesus, não tá dando não. Por quê? Ela acha que por fora engana, mas o que está dentro revela quem ela é. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar, irmãos. Não adianta se vestir como crente, não adianta carregar Bíblia, não adianta apenas dizer glória a Deus e querer fazer uma aparência, mostrar algo que você não é por dentro. A palavra diz, Hebreus capítulo 4, versículo 11, que a palavra de Deus revela as intenções do coração. Jesus está dizendo: eu não quero você de aparência, tem que ser limpo por dentro e tem que ser limpo por fora também. Pastor, hoje é domingo, eu sei, eu queria ouvir uma palavra mais branda, eu sei, eu também queria pregar, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. A gente precisa tirar a impureza para receber a unção de Deus. Traga Arão, mas manda lavar Arão nas águas, e Deus está dizendo: Ele quer me lavar nessa noite, Ele quer lavar você nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele tem uma unção para derramar, e essa unção é recalcada, é sacudida e transbordante. Você vai transbordar no chão, mas eu preciso me purificar nas águas de Deus. Aleluia! Trouxe Arão? Trouxe. Meu Deus! Já lavou Arão? Lavou. Agora vamos derramar a unção nele? Não, porque não basta apenas se purificar. Como nós somos purificados todo santo dia, todos os cultos nós somos purificados aqui, porque Jesus está na casa. Aleluia! 1 Coríntios 14 diz que enquanto a gente glorifica, faz mistério, cultua e congrega, nós somos edificados, purificados. Aleluia, Deus! Aleluia! Mas não basta apenas a purificação das águas. Purificou Arão? Lavou? Lavou. Pode descer o óleo? Não. Falta uma coisa ainda, o quê? Êxodo 29, 5. Depois então tomarás as vestes e vestirá Arão da túnica e do manto de efode. O que isso quer dizer, pastor? É que depois de purificado, preste atenção nisso daqui, depois de purificado, não dá para usar as vestes porque a gente chegou. Meu Deus! É preciso trocar as vestes. Aleluia! Não dá para ser purificado porque ninguém, pelo menos eu acredito nisso, pastor, que ninguém toma banho e coloca a mesma roupa suada. Não tem lógica você se purificar e colocar uma roupa suja. Não tem como. O que Deus falou assim, ó, lavou, agora troca as vestes sujas não te servem mais. O que Deus tem são vestes limpas, vestes brancas, e trocar as vestes. A Bíblia fala de santidade fala de separação. Para receber a unção, após ser purificado, eu preciso ser separado e viver em santidade. Não dá para eu receber a unção e continuar usando roupa velha. Foi isso que aconteceu em Êxodo 3.
Moisés está no monte apacentando as ovelhas de seu pai. Deus se manifesta no fogo através da sarça. Quando Moisés vai se aproximar, o que Deus diz? Moisés, tira a sandália que veio do Egito, não serve para estar na minha presença. Eu preciso trocar as vestes. Eu preciso viver em separação. Eu preciso viver em santidade. Está cheio de pessoas querendo unção, mas querendo viver de qualquer jeito. Estão pregando, cantando, pastoreando, mas estão usando vestes sujas. E vestes sujas não tem como andar em procedimento com a santidade do Senhor. Se Deus te purifica, olha aqui por favor, se Deus te purifica, Ele disse, então as vestes precisam ser trocadas. Aleluia! Não tem como você ser purificado na igreja. Você canta glória, aleluia, e lá fora tu cantar Leonardo. Não dá, não casa. Pastor, mas está na moda, voltou a música agora, o filho dele regravou. E daí? Não te serve, você é separado. Não dá para cantar santo, santo, santo aqui dentro e lá fora desenrola e bate de ladinho. Você fica de ladinho, é de ladinho que tu vai descer. Meu Deus! Crente tem postura de crente, cara de crente. Crente é reconhecido pelas vestes. E quando eu falo veste, eu não falo de roupa, eu falo de santidade ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber aonde tem um crente que tem as vestes santas? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho no setor. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Eu leio a Bíblia no meu serviço. Mas quando alguém quer falar alguma besteira, ele fala não, o pastor está aqui. Quando alguém solta um palavrão, ô pastor, me desculpa, eu esqueci que o senhor estava aqui. Por quê? Porque a gente é bom? Não, porque as nossas vestes fazem diferença. E eu não estou falando de roupa, eu estou falando de santidade. Porque quem tem as vestes sujas não consegue ficar onde tem vestes limpas. Agora, se as pessoas se sentem à vontade para falar palavrão do seu lado, para ouvir música mundana do seu lado, para fazer piada indecente do seu lado, para ouvir música indecente, se ela não se incomoda com a sua presença, é porque as tuas vestes precisam se trocar. Porque se tu tiver veste trocada, alguém vai dizer, opa, a gente está sujo, mas ele está limpo. Não se aproxima não, senão a gente vai se sujar. Mas na verdade a gente tem que se aproximar mesmo, sabe por quê? Porque santidade gera santidade. Foi o que Afonso disse assim, ele pregou assim, pregue a palavra e se necessário for, use palavras. A maior pregação não é aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. O teu testemunho, a tua postura, a tua conduta fala mais alto do que aquilo que você diz. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Preciso trocar as minhas vestes. Eu preciso andar em santidade. Santidade fala de separação. Não é porque o mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer a coisa correta, a coisa certa, mesmo que todo mundo esteja fazendo a coisa errada. Você quer ver o que é santidade? Irmãos, o presbítero Erlan já me conhece há um tempo. Alguns irmãos me seguem nas redes sociais. Vê que a gente sai bastante para pregar. É bom, é gostoso. Mas pastor, a gente vê tanta coisa que a gente fica enojado. Sabe por quê? Atos capítulo 2. Eles receberam a unção que veio do céu. E a unção que desceu na igreja impactou o mundo. Atos capítulo
capítulo 3, a primeira pregação de Pedro, foi mais de 3.000 almas que se converteram. Por quê? Porque receberam algo que veio dos céus, e dos céus impactou o mundo. Aleluia! Hoje estão querendo fazer o contrário, estão querendo trazer do mundo para impactar o céu, e o mundo não precisa impactar o céu, o que precisa é o céu impactar o mundo. Eu não trago o costume do mundo para dentro da igreja, eu trago o costume da igreja para o mundo. Não é o mundo que me influencia, sou eu que preciso influenciar o mundo. Não é o mundo que dita moda, é o crente que tem que mostrar como se vestir, com decência e pudor. Não é o mundo que dita as músicas que a gente ouve, mas é o crente que mostra que é possível ouvir músicas de adoração, louvor, a santidade e a honra de Deus. Não é você que é influenciado pelo mundo, é você que precisa influenciar quem está lá fora. Aleluia! E eu não estou pregando o que eu acho, estou pregando o que a Bíblia diz. Sabe o que Jesus falou? Vós sois o sal e a luz. Vem cá, vamos deixar a luz para outro dia? Vamos ficar no sal. Eu sou casado com uma cearense, irmão, legítimo. Minha esposa nasceu na cidade de Iguatu, lá no Ceará. Quando eu casei com ela, eu pesava 65 quilos. Por menos de um ano casado com ela, eu cheguei em 120 quilos. Porque a mulher tem a mão boa para cozinhar. Em casa não tem miojo não, irmão. A comida mais leve lá é baião de 2. A mulher cozinha bem. E esse povo, glória a Deus, esse povo quer nada com miséria, mas é tudo com fartura. O dia que eu como e não repito, minha esposa acha que eu não gostei da comida. Então tem que repetir, né? Que ainda não gosta, né? Que prova. Só que a gente sabe que o tempero lá é um pouco mais aguçado, forte. A gente é acostumado a comer comida com ketchup aqui em São Paulo, comidas meio sem gosto. Aí vem a mulher e fala assim: não, tem que pôr o tempero baiano, tem que pôr um coentro, tem que pôr um pouquinho mais de sal. Aí a gente come aquela comida, irmãos, numa alegria, num gosto, numa felicidade. Uma comida um pouco mais salgada. Logo em seguida dá vontade de quê, irmãos? De beber água. E essa sede, Coca-Cola não tira. Suco, tanque, misericórdia, não tira. Tem que ser água para saciar essa sede da comida salgada. Aí Jesus falou: ó, vós sois o sal da terra. Não é sal do céu, não é sal da igreja, é sal na terra. Por quê? Porque a terra tem que te provar e sentir que tu está salgado e se sentir salgada também. Aleluia! Por quê, pastor? Porque quando a terra ficar salgada, a terra vai sentir sede. E Jesus falou em João capítulo 4: quem beber dessa água jamais sentirá sede. Aleluia! Então, se você é sal, você precisa deixar as pessoas com sede. Sede de Jesus. Aleluia! Sede de água. Oh, glória! E para fazer isso, não tem como usar veste suja. Vamos lá, que a hora está indo embora. Primeiro, purificação da água. Segundo, trocar as vestes, colocar vestes novas. Agora está pronto para receber a unção? Ainda não. Tem a última etapa. Arão está lavado, purificado? Sim, senhor. Tirou as vestes sujas, colocou vestes novas, limpas? Coloquei, sim, senhor. Então falta mais uma coisa, Arão. Êxodo 29, versículo 4.
Então fará chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação. Quando Arão chega para receber a unção, os filhos se apresentam com ele na porta da tenda da congregação. Ô crente, Aleluia. vai doer, mas vai curar um pouquinho. O que Deus está dizendo: não adianta eu ser purificado, trocar as minhas vestes e querer receber a unção de Deus como sacerdote, se a minha casa está bagunçada. Deus colocou Arão à prova, disse: Arão, vamos ver se você está preparado, se a tua família está contigo, se a tua família te aprova, e se você é um bom sacerdote da tua casa, então tu está preparado para ser um bom sacerdote da igreja. Porém, se você não cuida da tua casa, tu não serve para o sacerdócio. Prova disso é que quando trouxeram Arão, os filhos dele se apresentou junto com ele. Pastor, o que isso quer dizer? Que Arão tinha o respeito dos seus filhos. Arão era exemplo dentro de casa. Aleluia. É Deus. O presbítero lá me falou na sexta-feira: pastor, lá é culto da família. Eu falei: Jesus, mas o que essa palavra tem a ver com família? Tem tudo. Porque não adianta você ser bom na igreja e ruim dentro de casa. Não adianta você ser carinhoso aqui e uma cascavel dentro de casa tendo pecado. Não adianta. Não adianta tu tratar a tua esposa bem aqui e tratar ela como uma megera. Não adianta tu fingir que é carinhoso aqui dentro da igreja com teus filhos e dentro de casa assim tá com. Não adianta. O respeito que você quer ter aqui, tu precisa ter dentro da tua casa também. O homem de Deus que você é aqui, tu precisa ser dentro de casa. A mulher de Deus que você é aqui, tu precisa ser dentro de casa também. Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo vai te ajudar, me ajudar a gente conseguir. Eu vim para cá, eu estava vindo a caminho da igreja, eu estava conversando com meu filho. Falei: filho, quando eu nasci, meu pai já era pastor. E meu pai faleceu faz 3 anos. Eu vou falar algo que é pesado aqui. Eu não tenho saudades do meu pai como pai. Não tenho. Não tenho saudades do meu pai como pai. Por quê? Porque meu pai me criou como uma ovelha e ele um pastor. Agora, saudade de como ele pastoreava, eu choro de saudade. Eu falo assim para meu filho: eu não tenho saudade de um carinho, de um abraço que ele não deu, mas eu tenho saudade da pregação, da oração, da vida de altar que ele tinha. E ele me deixou isso como legado, eu tenho que passar para o meu filho também. Ou seja, você precisa ser um sacerdote e cuidar bem da tua casa. Aleluia! Se não for assim, para que tu quer unção, crente? Se a igreja começa dentro do teu lar. Aleluia! Eu me lembro quando eu estava na igreja, eu era muito novo ainda. Meu pai pastoreava, ele era pastor presidente do ministério lá em Santo André. E de repente uma irmã chegou com os filhos dentro da igreja. O marido dela era obreiro dentro da igreja. E meu pai e minha mãe, pastor, tem essa percepção que o pastor conhece a ovelha como ninguém. Meu pai percebeu que tinha alguma coisa diferente, porque todo culto acabava e eles eram os primeiros a ir embora. Mas naquele dia, ele, o obreiro, estava alvoroçado, agitado para ir embora, mas a mulher e os filhos não queriam. Aí meu pai chamou a minha mãe e chamou a esposa e os filhos para conversar. E eles falaram assim: pastor, a gente pode pedir um favor? Aí meu pai disse: pode pedir. Ai, pastor, deixa a gente morar na igreja. E os filhos diziam: deixa a gente morar aqui na igreja. Meu pai achou estranho e perguntou: mas por quê? Ai, pastor, é porque aqui na igreja o meu pai, que era um obreiro, ele é carinhoso. Aqui na igreja ele é atencioso. Aqui na igreja ele não grita. Aqui na igreja ele não quebra nada. Mas dentro de casa parece um demônio. A gente não quer ir para cá.
tempestade ainda. Meu Deus. Você acha que Deus aprova alguém assim? Eu preciso ser em casa, que eu sou da igreja. Aleluia. Eu preciso dialogar com os meus filhos. Aleluia. Eu preciso conversar com a minha esposa. Pai. Eu preciso conversar com o meu marido. Eu preciso desligar os aparelhos celulares dentro de casa, sentar na mesa e voltar a conversar entre família. Meu Deus. Eu preciso voltar a orar dentro de casa. Tem crente que só ora, eu preciso voltar a orar dentro de casa. Esses dias eu acordo muito cedo para trabalhar 3 horas da manhã. Quando era 1h30 eu tomei um susto ao mexilhão dos meus pés. Eu falei, será que eu tropeço aqui? Quando eu olhei a minha esposa de joelho orando. Esse dia de madrugada eu saí para trabalhar. Falei para o meu filho, desliga o celular e vai orar. Eu saí, ele ficou de joelho orando dentro do quarto. Saudade de quando a gente fazia aqueles cultos domésticos dentro de casa, onde um pregava, o outro cantava o hino da harpa, as crianças começavam a pregar dentro de casa. Isso é o que? É você restaurar a harmonia e a comunhão dentro de casa. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: tecnologia é bom, mas está roubando a essência da família. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, desliga um pouco aquela TV, sai daquelas desgraças, daquelas notícias. Sai um pouco das redes sociais, desliga um pouco a internet, evangeliza a tua casa. Chega hoje, em vez de ligar lá a TV no Faustão, ou seja lá o que for, vamos falar do culto. Você viu como as irmãs cantaram bonito? Você viu como as crianças louvaram? Você conversa, traga a essência da adoração para dentro da tua casa. Aleluia. Se tu não consegue sentir a presença dentro da tua casa, como é que você vai sentir a presença de Deus na igreja? Aleluia. Se tu não consegue orar na tua casa, como tu vai orar na igreja? O pastor disse que ora aqui todo sábado 2 horas, mas para ele conseguir orar 2 horas na igreja, quantas tempos de oração, pastor, dentro de casa que o senhor ora e ninguém vê? A gente precisa mudar para receber essa unção de Deus. Aleluia. Eu preciso restaurar minha casa, eu preciso restaurar a minha família. O teu ministério começa em casa, não começa na igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vou ficar por aqui, outro dia eu volto para falar sobre os 6 dos profetas. Eu estou querendo falar aqui. Não faz muito tempo, eu estava andando com uma pessoa, um pregador, exímio pregador, conhece muito, não conhece muito. E um dia numa conversa ele se incomodava, porque eu pegava meu celular toda vez que minha esposa ligava. Eu vejo minha esposa há pouco tempo, irmão, por dia. Ela trabalha por escala, eu também trabalho por escala. Então o tempo que a gente tem, ela me liga, eu atendo, e a gente é apaixonado, 12 anos. Inclusive esse ano ela vai dar uma festa de gratidão a Deus pelo marido bom que Deus deu para ela. As irmãs estão convidadas. Aleluia. Deus foi bom com ela. Aleluia. Aí esse pregador presbiteriano falou assim: ó, a minha prioridade é meu ministério. Aí eu falei: como assim a tua prioridade é teu ministério? A minha prioridade é meu ministério. Se minha esposa ficar doente, primeiro o ministério, depois eu vou cuidar dela. Eu falei: todo mundo sai para andar comigo. Porque se tu abandona a tua família para o teu ministério não vale nada. A tua família é teu maior ministério. Aleluia. A tua esposa é teu maior ministério. Teu marido é teu maior ministério. Teus filhos é teu maior ministério. Aleluia. Pastor, mas quando todo mundo é crente é fácil. E quando não é? Aí o desafio é maior. Por quê? Porque você vai poder exercitar, praticar a pregação através do teu testemunho. Aleluia. Deus está falando? Aleluia. Glória a Deus. Se purificar, trocar as vestes e cuidar da sua família. Irmãos, esses 3 pilares aqui, não tem demônio que resista à tua frente.
Não tem demônio que fica de pé diante disso. Se você se purificar, trocar as suas vestes e cuidar bem da tua família, não tem Satanás que se levante dentro da tua casa. Porque quando tem brecha, ele entra dentro da casa e ele opera, irmãos, ele fica calado, quietinho, só observando. Aí daqui a pouco a mulher dá uma brecha e usa a mulher, o varão dá uma brecha e usa o varão. Aí as crianças não é convertida, não cresce dentro da igreja, não aprende a cantar, não aprende a escola dominical, não tem estrutura espiritual, ele vai lá oprimir as crianças também. E quando você menos percebe, é um lar conturbado, é um lar oprimido, é um lar cheio de problemas. Aí tu chama o pastor para orar na tua casa, ele vai lá e ora na tua casa, mas não adianta ele ir lá e fazer uma oração. Se você que é o sacerdote da tua casa, não coloca os joelhos e ora pela sua família. É Deus. Aí alguém vai dizer assim: meu pastor, mas pastor, essa palavra que você está pregando é só para o sacerdote. E eu entendo que sacerdote na Bíblia é só pastor. Não. No Antigo Testamento, o sacerdote realmente era que fazia a função de pastor. E no Novo Testamento, não fui eu que disse, foi Jesus que disse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, da segunda parte diante, ele diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e através do sangue dele, Apocalipse 1:6, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele agora o poder em todo sempre. Amém. Através da expiação e do sangue de Jesus, deixa eu te dizer, ele te fez sacerdote. Não, me ajuda. Levanta sua mão direita, se precisar. Diga assim: eu sou sacerdote, elegido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, fique em pé juntamente comigo. Aleluia! Glória a Jesus. Se tu és sacerdote elegido por Deus, então Deus tem uma unção para derramar sobre nossas vidas. Aleluia! Porque eu creio que nesta noite, irmãos, exclusivamente nesta noite, você já se purificou. Você já trocou suas vestes. Você entendeu que você é o sacerdote da sua casa. Aleluia! Pastor, eu vou falar algo de Deus aqui. Mais uma. Eu creio que essa semana, irmãos, tem marido que vai voltar a dar flor para a mulher nos dias dos namorados. Aleluia! Mulher que há muito tempo não sabe o que é um cheiro de uma rosa, só conhece cheiro de amaciante e sabão de boca. Ei, marido, Deus vai te usar. Passa ali no mercado, irmão, compra uma caixinha de bombom. Compra um ferreiro rotinho ali, ó. Bombom trufado, um buquê de rosa. Chega para tua esposa e fala assim: eu sou um sacerdote, você toma aqui teu presente. Vamos. Agrada a tua esposa. Ô mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai te usar essa semana para fazer aquela comida que ele gosta, viu? Glória! Aquela comida que você só faz no Natal e pros de fora. Essa semana Deus vai te usar para fazer pros de dentro. Aleluia! Deus está restabelecendo e restaurando famílias aqui hoje. Você vai voltar a fazer coisas que você não fazia. Aleluia! Deus vai acender o amor e a paixão no meio desses casamentos. Aleluia! Porque Deus não aprova divórcio, viu, crente? E nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso de um casamento. Então lute pela sua casa, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. E as crianças, pastor, deixa na casa do sogro essa semana.
Deixa na casa da sogra, vai tomar um picolé, vai tomar uma casquinha no McDonald's que custa R$13,50. Pelo amor, abre a mão uma vez, só pelo amor de Deus. Oi, irmãos. Não, eu sei que não está na Bíblia isso, mas você pode comprar um milkshake de 2 canudos. Toma na mesma taça. Seja romântico essa semana. E não só essa semana. Pratique. Você vai ver como Deus abençoa o teu casamento. Tu vai chegar na igreja dando glória até mesmo o seu culto começar. Meu Deus! Pega teus filhos, mas esse dia eu fui no Parque da Juventude aqui com o Gabriel. Passei a tarde toda lá. Me ficou até mais apaixonado. Pega teus filhos, leva lá. Tira da frente da TV. Tira do céu. Tira do videogame. Vai fazer um passeio com teus filhos. Criar memórias afetivas das tuas crianças. Verdade. Cuida da tua casa, irmão. Isso é cuidar da casa, é cuidar da família. Eu sei que eu não preciso falar isso aqui, mas só relembrando. Quando eu entendi isso daqui, olha que salmos lindos que a irmã cantou. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ou seja, Arão conseguiu receber a unção de Deus. E se ele conseguiu, se você seguir esses mandamentos, tu também vai receber a unção de Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. E nessa oração, diga assim: Jesus, me purifica com teu sangue. Pode começar a orar, diga: Deus, me purifica nas águas do teu Espírito. Diga assim: Deus, troca as minhas vestes. Tira de mim todo o vício mundano. Tira de mim toda a impureza do mundo, todo o prazer nas coisas do mundo. Deus, eu gosto tanto de ouvir pagode. Jesus, tira isso de mim. Me purifica, Senhor. Tira as impurezas da minha vida. Tira as impurezas da minha casa. Vai orando. Tira as impurezas das minhas vestes. Me purifica, me lava. E vai dizendo: Deus, me ajuda a ser um marido melhor. Diga: Deus, me ajuda a ser uma esposa melhor, paciente, que fala mais. Me ajuda, Deus. E os filhos, me ajuda a ter paciência, a criá-los, a ensiná-los e orientá-los no caminho que eles devem andar. Vai dizendo: Deus, me ajuda a melhorar. Eu quero receber a unção. Enquanto você está orando aqui, a unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Enquanto você ora pedindo a Deus para você melhorar, Deus derrama da unção agora sobre a tua vida. Ei mulher, ei varão, ei jovem, ei criança, recebe da unção de Deus agora. Recebe da unção de Deus agora. Unção, revestimento, poder, capacitação para você melhorar, para você crescer, para você prosperar, para você ser fortalecido. Enquanto a igreja ora, Deus derrama da unção do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, só quem está recebendo essa unção começa a dizer glória a Deus e aleluia, porque nesta noite Satanás perdeu essa guerra, Satanás perdeu essa batalha, e a vitória é do povo de Deus. Aleluia! Dê a melhor salva de palmas que você pode para Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Olha as crianças lá do hino. Aleluia, As Deus! crianças, Aleluia! palavra abençoada nessa noite. Pega lá um pouquinho dele. Pega lá. Glória a Deus. Obrigado, querida. Deus abençoe. Aleluia, Glória a Deus! Deus.